Estão aqui na Câmara Municipal de São Paulo, a todos que estão aqui e os que nos acompanham pelas redes sociais. Essa é mais uma atividade da 10ª Semana Municipal de Incentivo e Orientação ao Estudo e Leitura, que reúne uma série de ações para despertar, desenvolver e estimular a prática do estudo e da leitura em crianças, jovens e adultos também. Ela é instituída pela Lei 14.999, de minha autoria. A semana faz parte do calendário oficial da cidade de São Paulo e é realizada por meio de parceria entre as secretarias municipais de Educação, de Cultura e da Pessoa com Deficiência, no nosso mandato, e conta também com o apoio de importantes entidades como a Profem, a CPP, Câmara Brasileira do Livro, Cinesp, Sesc, Centro Cultural São Paulo, Museu da Língua Portuguesa, Unibis Cultural e Estrela Cultural. E todas essas atividades podem ser conferidas no site www.estudoeleitura.com.br. O que faremos hoje aqui é uma roda de conversa com estudantes, jornalistas e educadores, com o objetivo de discutir as muitas leituras da cidade a partir de produções jornalísticas audiovisuais. Para isso eu recebo aqui a equipe do Oboré, essa incrível equipe do Oboré, do Instituto de Pesquisa, Formação e Difusão de Políticas Públicas e Sociais, EPFD, e do projeto Repórter do Futuro, a quem dou boas-vindas na figura do meu amigo jornalista Sérgio Gomes, que está aqui ao meu lado. Essa roda de conversa, então, marca o lançamento do e-book do 3º curso de Cinema e Jornalismo, Luzes sobre a Cidade, uma atividade do projeto Repórter do Futuro, realizada em parceria com a Secretaria da Cultura da cidade de São Paulo. Vale destacar que esse curso foi especialmente desenhado como atividade educativo-cultural voltado aos jovens universitários. Nele, obras cinematográficas são dispositivos para reflexões, discussões, ideias de pautas e produção de conteúdo audiovisual na cidade de São Paulo. Já foram realizadas 3 edições, 2021, 2022 e 2023, todas viabilizadas por meio de emenda parlamentar de minha autoria. Para cada edição, foi produzido um e-book, contendo o registro das aulas, palestras e da metodologia utilizada. Nessa 3ª edição do curso, de 2023, estão registradas as peças audiovisuais produzidas pelos estudantes que trabalharam em equipe em 5 grandes reportagens. Eu quero então apresentar quem são os convidados desta live para depois fazermos essa roda rodar. O jornalista Sérgio Gomes, que está aqui, Ana Luísa Zaniboni Gomes e Luana Copini, da equipe de Oboré. A educadora Alsônia Donato, que não pôde participar conosco, mas está em fase de recuperação da dengue, Só dá dengue nessa cidade, é impressionante que tem de gente com dengue, O pessoal só fala que precisa esconder, acabar com a água parada, Mas ninguém fala que não pode andar de calça de bermuda e nem de saia, porque eles mordem a canela, Precisa passar repelente, precisa fazer uma propaganda por repelente, porque todo mundo de saia, principalmente saia curta, que é bonito, mas os mosquitos vão lá e mordem. E bermuda, é muito sério isso, estou falando sério. Muita gente está tomando picada só por repelente, ou então usar bermuda, ou calça comprida, ou sei lá o quê, Bom, então você vê, nós estamos com uma baixa aqui, que é a Alsônia Donato, por causa disso. O jornalista Augusto Oliveira, veterano do Repórter do Futuro e apresentador da 1ª e 2ª temporadas do programa Repórter do Futuro na Rede TV Câmara TV. E alguns estudantes de jornalismo, recém-formados, integrantes do 3º curso de Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo, que assinam as produções audiovisuais que constam do e-book que está sendo lançado hoje aqui neste evento. São eles, Cindy Rodrigues, cadê a Cindy Rodrigues? Aí. Luiz Guilherme Lima, Tiago Baba, Thaís Helene Moraes e Fábio Santiago. Então agora eu passo a palavra para o Sérgio Gomes, também conhecido por Serjão. Vamos lá.
e amigo do Eliseu desde a época do Alberto Conte, quando ele era do colegial e era do ginásio. Então, nós somos há 60 anos. Né? Nem espalha. De repente vai ter uma lei aqui que proíbe fazer coisa junto quando a gente fica velho, porque tem muito tempo junto, deve ter coisa aí. Né? É bom não contar. Mas tem tudo, mesmo, né? tem coisa aí. O Carlos Levi disse que o futuro tem um coração antigo. E eu acho isso mesmo. As coisas que realmente valem a pena não foram imaginadas ontem. Tem pão, Cristo, Buda, Maomé, tá certo? Todo mundo tem importância na vida, já morreu e está orientando. São os mortos que dirigem os vivos. Em relação a esse negócio, ninguém falou isso. Eu sugiro que a Câmara traga aqui Davi Braga, médico, que era secretário da Saúde em Indaiatuba, quando houve a outra epidemia de dengue, ele resolveu essa parada com a rede escolar, com a rede de saúde. Quando identificou que 80% do criatório fica onde? No quintal das pessoas. Então ele propôs que as escolas tivessem aula de biologia e ensinassem como é que é o processo, tá certo? Como é que se dá a contaminação. E cada estudante passou a ter como campo de prova do seu trabalho o seu quintal, o quintal do vizinho da esquerda e do vizinho da direita. No que retira as coisas e tal. Você distribuiu a responsabilidade pela comunidade, em menos de um mês o problema está resolvido. Que tal? Eu acho bom, mas acho tal? que tinha que São proteger a canela. 1 milhão de estudantes. Eles pegam na canela. 1 milhão de estudantes em São Paulo. Seria bom. Se cada um cuidasse do seu quintal, da vizinha e da esquerda, como parte do processo educativo de formar cientistas, de saber como é que se dá o mundo na época da globalização virótica. Nós não estamos falando uma coisa que vai passar, estamos falando uma coisa que está chegando. Se nós não tivermos integração dos diversos, se o povo não for chamado a ajuda como parte da solução, não vai haver solução. Eu acho ótima ideia. Davi Braga pode ser o cara que... O exemplo concreto, é verdade isso. Em Indaiatuba, a última... Bom, são 30 anos. Há 30 anos começou esse projeto. Nós estamos dando início aqui às comemorações dos 30 anos, que vão até dezembro, de um projeto que se propõe a trabalhar com a prática reflexiva, fazer o que pensa e pensar o que fez e se valer dos melhores recursos que a cidade possa oferecer. De tal maneira que o projeto trabalha o tempo todo, desde o início, com a ideia das parcerias. Uma das parcerias fundamentais nesses últimos anos tem sido com o Eliseu Gabriel, que é professor, sabe das coisas, entende do que se passa e que está estimulando a formação de uma coisa que é multiplicadora. Quando um jornalista passa a ter visão com critério, normalmente chama de visão crítica, né? Então parece que é a visão do cara enfesado, que critica, não é isso. Visão crítica é visão de critério, em torno do interesse público. E isto ajuda a cidade a entender que leis estão sendo implementadas, foram aprovadas nessa casa, ou que leis precisam existir para que o recurso legal possa facilitar a vida. Nós estamos na semana de leitura, mas não há nenhuma lei que obrigue as escolas a ter bibliotecário. Não existe no quadro funcional da cidade, nas escolas, a figura do bibliotecário, que é uma profissão regulamentada. Então, as salas de leitura ficarão eternamente como salas de leitura, jamais se transformarão em bibliotecas escolares, que permite retirar o livro, levar para casa, etc. A sala de leitura você tem que ler ali. Então, essas pautas todas, para mostrar aos parlamentares, à sociedade, aos especialistas, é o grande desafio que foi colocado para os repórteres do futuro, desde já. Tiveram a oportunidade de estar em contato com obras cinematográficas relevantes da vida da cidade e aí abrir a cabeça para possíveis pautas e realizar dentro das condições materiais e na disponibilidade de tempo que tiveram. Uma parte dessa realização está aqui hoje. E depois de tantos anos foi possível uma nova parceria com a TV Câmara, abrindo um espaço na sua grade para um programa chamado Repórter do Futuro, de ponta a ponta, feito pelos jovens. E o Augusto, que está aqui, o Augusto de Oliveira, é a ponte entre essas gerações e foi o apresentador dessas 2 temporadas, que será, sem dúvida nenhuma, uma das falas mais importantes aqui hoje. Então, o projeto Repórter Futuro é parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, há 23 anos, num módulo chamado Jornalismo em Situações de Conflito Armado e Outras Situações de Violência.
a questão do direito internacional humanitário, com o Instituto de Estudos Avançados da USP, com a Faculdade de Sociologia e Política, com a Escola da Cidade de Arquitetura e Urbanismo, com a ABRAJA, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, inclusive com uma atividade de cobertura, uma redação laboratório de quase 40 pessoas, já há anos, cobrindo o principal congresso de jornalismo que o Brasil tem. A Escola de Comunicações e Artes, e, enfim, o que eu posso falar mais? E depois as coisas todas que têm a ver com aqui, com a Câmara e os seus vários possíveis aliados, para focar exatamente isso. Nós precisamos formar uma nova geração de bons jornalistas, que não sejam meramente reprodutores de press releases das assessorias de imprensa, porque para isso não precisa ter 4 anos de curso, é só ter uma índole de puxa-saco, saber escrever e está resolvido. Nós estamos falando da curiosidade de revelar coisas que estão aí, são realidades muitas vezes evidentes, latentes, mas alguém precisou chegar lá e pegar. E aí fala, é verdade. Então, esse é verdade, é o óbvio. Mas o óbvio é o objeto da ciência, ou não. Quando você descobre, é o óbvio. Faz assim, faz assado, é o óbvio. Então, o óbvio é o gênio, o óbvio é a coisa genial. No caso, nós estamos trabalhando, Eliseu, durante esses anos todos, com muito pouco recurso. Basicamente, isso só foi viável porque os grandes especialistas, as grandes personalidades que compareceram para as palestras / entrevista coletiva, que é a nossa metodologia, vieram de graça, em estado de graça. A única coisa que eles ganham é o nosso bonequinho, o pequeno jornaleiro. E, com isso, ao longo desses 30 anos, a gente conseguiu contribuir de algum jeito para a formação. A Ana tem esse número que oscila entre 1.000 e 1.200 pessoas. Queremos ver se a gente, ao longo desse ano, consegue recontatar essa gente toda. Nós somos da época, o curso existe de antes de existir e-mail. Tá certo? E acho que eu falei, né? É por aí. Sem parceria e cooperação, nada acontece. Ninguém vai longe sozinho. O provérbio africano diz, quer ir rápido? Vai sozinho. Quer ir longe? Vai em equipe. Muito obrigado. Legal, Sérgio, muito obrigado pela fala, Eliseu, aí pela introdução. Queria agradecer ao Boré, a todas as pessoas que constroem essa organização, que desde 1970 está aí num corre gigantesco. Para quem não conhece um pouco da história da Alboré, que está ou aqui ou online, a Alboré, ela basicamente fundou a imprensa sindical. Eu brinco que a gente teve um presidente eleito só porque tinha imprensa sindical para movimentar as pessoas para saberem que tinha um líder sindical. E depois disso, né, depois de anos contribuindo para a imprensa sindical, para a comunicação pública, inclusive da saúde pública, né, como um tema tão importante diante de uma epidemia nacional de dengue, a Alboré se movimentou para formar jovens jornalistas. Eu peguei aqui a colinha, Sérgio, são mais de 2.000 jovens formados pelo Alboré, desde 94, pelo Repórter do Futuro. Tirando os jovens que foram formados pelos jovens que se formaram no Alboré, que se a gente for multiplicar, vixe, vai passar das casas dos 10.000, assim. Eu tenho tanta coisa para falar, gente, foi tão legal apresentar o Repórter do Futuro. Então eu escrevi um texto, tinha 7 minutos, aí a Ana falou, corta pela metade. Aí eu cortei pela metade. Então eu vou começar aqui, tá? Gente, eu sou Augusto Oliveira, eu tenho 26 anos, eu nasci nos pés da Serra do Japi, em Jundiaí, aqui perto, tem até trem pra lá. Cresci em Americana, região metropolitana de Campinas, 019. Cresci lá, a maior parte da minha vida. Eu sou imigrante do interior de São Paulo aqui, como muitas pessoas, como a grande maioria das pessoas que habitam essa cidade de São Paulo. Acho isso importante e foi bem retratado em muitas obras que vocês produziram. Desde 2021 eu estou formado, desde 2018 eu trabalho com o Alboré. Me formei muito no Alboré, mais do que na faculdade, com certeza absoluta. A vivência do jornalismo é o que garante a gente o aprendizado real. Desde 2021 eu estou no terceiro setor, estou trabalhando numa ONG chamada Pimp My Carroça, que
Tem um aplicativo Cataqui que trabalha com catadores de materiais recicláveis. Bom, ao lado de uma das maiores jornalistas que eu já tive o prazer de trabalhar, Amanda Stabile, que infelizmente não está aqui hoje. Beijo, Amanda, você é incrível. A gente entrevistou vários repórteres que produziram obras sobre tudo nessa cidade. Uma cidade onde ela, eu e tantas outras pessoas precisam se desdobrar em 20, 30, 40 para poder pagar suas contas e sobreviver. Qualquer pessoa interessada em entender São Paulo, essa cidade maluca, precisa assistir os mais de 25 episódios do programa. Estão todos disponíveis no YouTube da Rede Câmara. E passam às segundas-feiras, às 4h30, no canal 8.4 da TV aberta. Esses episódios, mais de 20, eles servem para a gente entender a realidade de que a cidade não é feita para todos. Muito menos para o povo trabalhador, seja da periferia ou do centro, mulheres, pessoas negras ou indígenas, com mais ou menor idade, maior ou menor grau de acessibilidade, independente de orientação sexual, de gênero também. A cidade de São Paulo existe para gerar lucro para grupos seletos de empresários, isso desde sempre, desde que começou, quando nem tinha São Paulo, quando começou já era para gerar lucro. E foi através das lentes de vocês, menos a Luana ali, que ela está do outro lado também, eu olhei para ela sem querer. Mas foi através das lentes de vocês, jovens repórteres, que a gente abriu um pouco mais os olhos da audiência para eles poderem ver o quanto de violência cabe e é permitida nessa cidade. Desde as mais óbvias, ligadas às violações de direitos, como a violência doméstica, até a marginalização de movimentos culturais, como o hip-hop, o funk, e até mesmo a arborização das vias públicas, coisa que parece tão trivial. As luzes sobre São Paulo. Lindo, gente, né? Vocês já viram o íconezinho, tá? Vai quebrando e vai aparecendo as luzes. Laerte, tá? As luzes sobre São Paulo, que são acesas no Repórter do Futuro, elas tiram os monstros das sombras. Esse é o poder de uma charge de uma artista do nível da Laerte. Essas luzes, elas revelam as contradições que esse modelo de cidade do desenvolvimento, do progresso, causaram na vida da maioria das pessoas que habitam esses espaços, esses territórios. Como diz o fantástico Milton Santos, geógrafo, pensador, urbanista, que todo mundo deveria ler para entender a urbanização brasileira, território é o recorte de mundo ao qual pertencemos, como experiência real e concreta das relações em que estamos imersos, sem romantizar. É real e é concreto, com tudo de bom e ruim. Esse é um momento em que a gente está vendo uma cobertura intensa da imprensa sobre uma tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul. Todo um estado alagado, destruído, e isso não é culpa da chuva. Não é só por causa do evento climático extremo. Isso é em decorrência do negacionismo de um governo, de vários governos, a uma realidade que é a emergência climática. Existe uma ideia genérica de que falar sobre emergência climática é só sobre falar de questão ambiental. A árvore, o lago, o rio, os bichos. Mas não é assim. Essa tragédia do Rio Grande do Sul ela já estava anunciada, pelo menos desde 2015, que já tinha um relatório publicado sobre o que poderia acontecer. Esse é um exemplo de que negligenciar um tema como a emergência climática, ou o tema da dengue, temas de saúde pública, é escolher quem vive e quem morre. Quem fica mais pobre e quem fica mais rico. Que alguns territórios podem talvez ter a esperança de sonhar com o futuro, enquanto outros vão afundar embaixo da água e da lama. Essa é a necropolítica pura que governa as cidades em todo o Brasil. Uma política de morte e extermínio. Essa é a leitura que eu sugiro para todas, hoje e sempre. Leiam sobre o que a prefeitura de sua cidade está fazendo além dos canais oficiais. Leiam a Agência Mural, Agência Pública, Ponte Jornalismo, Nexo Jornal, outros veículos independentes. Usem os canais de transparência, a lei de acesso à informação. Ocupem os espaços públicos, audiências públicas. Encham o saco dos vereadores e das vereadoras nos gabinetes deles. Eu aprendi isso com o Sérgio Gomes. Estejam nos espaços, encham o saco dos representantes políticos. Frequentem as agendas governamentais. Precisamos exercer o controle social
para que essa cidade seja nossa de fato, seja em movimento social, partido político, organização de bairro, coletivo, na sua família ou no veículo que vocês estão trabalhando enquanto jornalistas. Nesse momento, e em muitos outros que a gente vai enfrentar, estar informado e atuando com informação é uma estratégia de sobrevivência, de dizer que a gente não vai aceitar a invisibilidade dos fatos e de não ter os nossos direitos contemplados. No livro sobre adiar o fim do mundo, o Ailton Krenak, um dos maiores pensadores contemporâneos, espero que todos conheçam. Aqui, ó. O Ailton Krenak, um dos maiores pensadores contemporâneos, e que, para quem não sabe, também fez parte do Alboré, fica aí a informação, ele fala que, se sobrevivermos, vamos brigar pelos espaços de planeta que a gente não comeu. E aí eu vou pegar esse trecho dele e complementar com uma outra grande pensadora, que também tem vínculo com o Alboré indiretamente, que é a Carolina Maria de Jesus, uma catadora multiartista que leu a sociedade muito bem, na época dela e ainda hoje. E aí na obra dela, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, ela escreve que quem inventou a fome são os que comem. Então aí a gente vê que o planeta que a gente não comeu está sendo destruído, enquanto tem gente que não comeu nada, e tem outras pessoas de bucho cheio. Diante disso, eu também deixo uma dica para todo mundo, jornalista principalmente, que quiser aprender a fazer uma cobertura de emergência climática mais crítica, que é a tese de doutorado da Heloísa Belling Luzzi, lá de Porto Alegre, da UFRGS, UFRGS, a Federal do Rio Grande do Sul. Ela acabou de lançar uma tese chamada Jornalismos e Crise Climática, um estudo desde o Sul global sobre os vínculos do jornalismo com a colonialidade. Então, assim, gente, nós mesmos, cada um de nós, enquanto comunicadores sociais e jornalistas, temos função social. A gente tem que trabalhar pro povo. Então, nós mesmos temos que ser a nossa conexão com a política da cidade, independente de todos os canais que a gente trabalhar, do veículo que a gente passar. O nosso dia a dia tem que ser a provocação das pessoas, de que elas têm direitos, de que elas têm uma cidadania ativa. E os trabalhos que a gente transmitiu no Repórter do Futuro, eles têm muitos recortes, foi muito bom ver tudo, e é impressionante como a juventude consegue resgatar vozes ancestrais que a grande imprensa, a grande mídia, inclusive aqui dessa cidade, esquece de falar sobre. Eu acho que foi no Repórter do Futuro que eu vi uma das melhores reportagens sobre terceira idade, sobre acessibilidade numa cidade para pessoas idosas. E isso foi feito por jovens de 20 e poucos anos. Então, assim, me inspiro muito pelo trabalho de todos vocês, recomendo que vocês assistam os trabalhos dos seus colegas, recomendo que todas as pessoas que estão aí de casa acessem a playlist no YouTube aí da Rede Câmara e assistam os mais de 20 episódios. Eles têm 20 minutos, são curtinhos, tem tudo ali direitinho, tem várias perguntas, é bem interessante. E é isso, gente, não deixem o poder popular escapar da mão de vocês. Informação é poder na era da informação. Vocês estão se formando para se empoderarem enquanto comunicadores. E eu tenho muito orgulho de estar aqui, de verdade. Ana, Sérgio, Luana, que acreditam em mim, me patrocinaram para eu chegar até aqui, com muito amor e carinho e afeto, mas sobretudo com seriedade. De saber que independente do que a gente está fazendo, a gente tem que fazer com uma intenção legítima aí de usar o jornalismo a favor da democracia e não dos nossos próprios interesses. Muito obrigado. Muito bom. Muito bem, muito bem. Vou sim. A gente pode começar a Meu voto você tem trabalhar. garantido. A gente pode começar a trabalhar na campanha do Guto desde já, em algum momento. Não, vem cá, é Tá. verdade isso? O quê? Um dia você vai ser candidato. Não vou. Ai, se fudeu. Desculpa, corta. Corta essa parte aí. Técnica. Depois você tem que formar história de quadros, e tem toda essa coisa. Se não tiver o cara aqui para... Não, estou dizendo para vocês, realmente precisa gente boa ser candidata, viu? Gente boa, né? Entendeu? Quando eu falo gente boa, é gente boa.
Porque o que acontece no parlamento é uma tragédia cada vez pior cada ano que passa. É impressionante. Não pensa que é Congresso, só no Congresso Nacional. Em todos os parlamentos, aqui é uma tragédia. E aí a democracia vai de embrulho. Entendeu? Vai de embrulho. Porque não tem mais força. A gente não tem força para segurar assim, sozinho, com pouquíssimas pessoas. Entendeu? E ainda mais com o movimento social meio anestesiado, né? As poucas coisas que a gente consegue salvar aqui é porque alguns abnegados vereadores se matam, de trabalhar, e o movimento social ajuda, empurra. E aí a gente consegue alguma coisa. Senão, agora, quando vocês assumirem o poder, vocês precisam ter mais gente, sabe? Gente com o seu perfil, o perfil de vocês. Porque é terrível, terrível, né? E é uma coisa tão engraçada, você falou do negacionismo, né? Você pega um cara como Eduardo Leite, que a gente acha que é progressista, ele foi apoiado até pelo PT, lá no Rio Grande do Sul, né? No entanto, você vê um vídeo, há pouco tempo atrás, ele todo animado, falando de avançar um pouco mais em cima do Rio Guaíba, né? Que Porto Alegre é uma cidade feita com aterros. Foram aterrando, inclusive o estado Beira-Rio do Internacional era um aterro em cima do rio, né? Por isso que eu chamo Beira-Rio. E ele todo animado falando que então, olha, quer dizer, na mesma tônica, né, sabendo o que vai acontecer, ele todo animado ao estilo, não, porque nós vamos, que a iniciativa privada, porque a iniciativa privada, né, é isso que acontece. E certamente, quanto mais o Estado é desmontado, né, o controle público é desmontado, mais esse tipo de gente acaba nos governando. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Luana, sou jornalista, integro a equipe. Não está funcionando? Falo baixinho porque assim, tá bom? Sou Luana, integro a equipe do Projeto Repórter do Futuro. Acompanhei os jovens desde o começo dessa edição. E primeiro eu quero agradecer, Eliseu, a ter esse espaço de lançamento do nosso e-book dentro da Semana de Estudo e Leitura, porque eu acho que tem tudo a ver. É um diálogo que a gente está construindo leituras sobre a cidade. Esses jovens estão tendo a oportunidade de produzir a partir de suas leituras. Então, é muito bacana você ter esse tipo de olhar político, porque é político, mas é cultural também, é social. Então, cada um foi para um lado, foi para um viés, e tudo a gente faz de uma maneira política, não necessariamente partidária, não necessariamente se elegendo ou se candidatando, mas fazendo o nosso melhor enquanto cidadania, né? E eu acho que a gente faz nesse curso muito bem feito. Então, agradecer esse espaço, primeiro, e dizer que hoje é o encerramento de um ciclo. E a gente está muito feliz que temos representantes dos estudantes aqui, representantes de quem conseguiu fazer com que esse projeto seja viabilizado, que é o Eliseu, e a própria Oboré, que está ali, mão na massa e pratica há 30 anos tudo isso. Essa edição ela trata de cinema e jornalismo, luzes sobre São Paulo. A gente tem olhares diferentes sobre São Paulo a partir de uma ótica de filmes que estão abastecidos na SP Cine, que é um canal da cultura de São Paulo. Então, a partir dali, a gente conseguiu ter bases para a gente conseguir trabalhar, olhar, aprender e executar depois. Então, minha primeira parte da fala é essa. Acho que, antes que eu esqueça, então, agradecer a equipe também, né? Cristina Cavalcante, que fez a secretaria executiva desse curso, Colibri, que foi o mediador de todos os encontros, os 5 encontros, e também deu suporte aos grupos na parte de preparação e produção. Então, agradecer todo mundo que está envolvido. E o que é esse curso? Bom, trazendo um pouquinho do que é esse curso. A gente já está na terceira edição, são sempre 100 candidatos, são sempre 100 inscritos, e a gente tem mais de 200 candidatos a cada edição. E aí, na peneira, vai passando, e ao final sempre tem um montante de 50, 70 pessoas que concluem. Nessa edição, 49 de vocês chegaram até o fim.
Outros foram parando no meio do caminho. Temos 5 representantes aqui, mas de 49 que chegaram até o fim do módulo. Foram feitas 5 obras audiovisuais desses estudantes. Eles vão falar um pouquinho das suas obras depois. Uma foi feita sobre mulheres do Pico do Jaraguá, sobre a primeira cacique, mulher. Então, também muito interessante, um recorte muito interessante aqui de São Paulo. Outro foi feito sobre o bairro da Moca. Outra sobre áreas verdes e horta urbana. Outro sobre a Vai Vai, que os representantes estão aqui. E sobre o Teatro Ruth Escobar. E vão falar um pouquinho. Entendi. Sobre o que escolar? Ruth Escobar, o teatro no Bexiga. O Teatro Ruth Escobar. Isso. Eles fizeram muito bacana. É legal de vocês assistirem. Todos estão disponíveis no YouTube, para quem está em casa e consegue localizar. E estão armazenados dentro do e-book, que tem toda a metodologia do curso, o que a gente viu durante os encontros de aprendizado e os vídeos produzidos. Que mais? A primeira etapa do curso, quem foram os nossos convidados? Acho que é importante também agradecer. Como o Sérgio disse, eles vieram numa situação de graça, em estado de graça. Então, eu acho que é legal agradecer também os nossos convidados. O primeiro encontro foi com a Ana Aranha e com o Sérgio Gomes. Ela é jornalista. O segundo foi com a cineasta Maria Farcas. O terceiro foi com Gabriel César, é um jovem cineasta também. Ele falou sobre São Mateus. Foi muito interessante. O quarto encontro foi com Mariana Gabriel, e ela traz um repertório muito, muito rico de circo. E com a mãe dela, Daisy, também participou, que ela é jornalista. E o último encontro foi com João Batista de Andrade, que também é cineasta e jornalista, né, escritor. Que time, hein? Foi. Foram muito legais os encontros, mas eu vou deixar os estudantes falarem a respeito também. E o que eu tenho aqui é isso. Passo a palavra para a Ana. Bate Obrigada, palma também. Luana. Bate, né? Obrigada, Gui. Obrigada, Luana. Obrigada, Guto, Sérgio, Eliseu. Eu também trago aqui um agradecimento geral da equipe por ter sido convidada a integrar a Semana de Leitura da Cidade. É uma honra enorme a gente poder contribuir com essas leituras diversas e possíveis por meio do jornalismo, né? A cidade, ela merece, ela precisa de ter olhares diversos, olhares que denunciam, olhares que anunciam, mas principalmente olhares que são pautas, né? Para que a população da cidade, quem assiste os nossos programas enquanto jornalistas, né? A gente tem essa missão de denunciar, de reportar, de falar e ao mesmo tempo de também demonstrar o nosso olhar e a nossa visão da cidade. Acho que esse é o principal objetivo, que no caso desse projeto a gente recorre à arte do cinema para nos dar elementos para enxergar a cidade, enxergar novas pautas e novas possibilidades, né? Nesse caso, a arte, ela nos ajuda a enxergar por meio de outras janelas, né? Por meio de recursos sensíveis, coisas que às vezes o jornalismo nos exige mais objetividade. Então a gente mergulha nessa arte para sair imantado de novas ideias, para que a gente possa desenvolver nossas pautas de um jeito bacana, profissional, envolvente, né? E que principalmente seja responsável por uma informação, uma notícia, né? Para a sociedade. Eu queria falar um pouquinho, e essa parte que me cabe aqui, que é como é que a gente preparou esse papo, essa conversa, né? Então, assim, isso que eu vou dizer agora tem muito a ver também com a professora Alsônia, que infelizmente não está aqui, mas a gente se reuniu numa tarde para pensar um pouco a lógica dessa conversa, né? E ela queria muito estar aqui para trabalhar para ela dizia, um recurso de incentivo, né? Uma sensibilização para que os alunos pudessem falar como foi o trabalho deles. Tudo bem, Alsônia, pode deixar que eu serei a sua mensageira, eu trabalharei junto com eles nisso. Então, assim, a gente se preparou de um jeito muito especial, a gente leu todo o e-book, a gente viu os vídeos, os 5 vídeos que constam desse e-book, mas a Alsônia me propôs, eu aceitei, e foi muito legal, trabalhar um livro da Marisa Lajolo, né? De 1993, chamado Do Mundo da Leitura para a Leitura do Mundo.
né, onde ela traz vários elementos da literatura, da língua portuguesa, enfim, professora Marisa Lajolo, né, uma pessoa muito reconhecida, né, no meio da área de letras, na área da educação, né. Mas a Lajolo faz uma brincadeira aí, né, ela pega um mote que é do grande Paulo Freire, né, que traz sempre esse trocadilho de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? E que a palavra mundo é o grande elemento que nos define na nossa leitura, na nossa ótica, na nossa ética. Então, aproveitando a Semana de Leitura da Cidade, a gente traz um livro, né, uma das referências mais importantes nessa área para a língua portuguesa sobre a questão da leitura do mundo, né? E um outro livro que eu reli, porque li há muito tempo atrás, mas que também foi muito interessante, que a Sônia sugeriu para trazer como o mote aqui para essa conversa, foi o Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, né? Que foi publicado na Itália em 72 e é considerado a sua obra-prima, né? E um dos livros mais importantes da literatura italiana. Um dos mais belos livros, onde ele escreve relatos curtos sobre algumas cidades que ele visitou, e isso, assim, o registro desse trabalho dele é um diálogo fantástico entre o Marco Polo e, à época, o imperador Kublai Khan, do Império do Oriente, né, isso no século XIII. Então, o Marco Polo era um viajante e ele passeava pelas cidades, por algumas cidades em que o próprio imperador não conhecia, e ele era responsável por relatar essas cidades para o imperador. Mas ele relata isso de um jeito fantástico, de um jeito poético, que faz com que a gente viaje nessa obra. É uma coisa muito interessante essa apresentação do livro de um outro jeito que a Sônia me fez e que eu passo aqui para vocês como uma referência mesmo. É um relato poético, mas não deixa de ser um relato em que se destacam experiências e se destacam exemplos e situações que são só possíveis dentro daquelas cidades. E são cidades possivelmente imaginárias, né? Porque ele, com o olhar dele, sob a ótica dele, descreve para o imperador o que é que ele tinha de verdade dentro desse grande império, né? Então, esse livro ficou muito famoso porque ele traz a arte de contar pequenas histórias, né? E acho que é um pouco isso que vocês conseguiram fazer também no trabalho de vocês, né? Utilizando a arte do jornalismo, que é uma arte, é a arte que vocês têm ali para recorrer a ela, para poder falar sobre a cidade. Então, recorrer ao jornalismo para também contar histórias, né? E foram histórias muito interessantes, muito potentes, que ajudaram a desvelar um pouco a cara dessa cidade, que é uma cidade dos 1000 povos, que é uma esfinge. Poucas pessoas conseguem decifrar essa esfinge, mas vocês deram a contribuição de vocês decifrando de alguma forma e trazendo essas informações de alguma forma para esses programas, para essas narrativas jornalísticas, né? Então, o convite que eu tenho aqui é que vocês comentem sobre o trabalho que vocês fizeram, o motivo que levou vocês a escolherem o tema, né? E o que vocês pegaram e tiveram de experiência, como é que foi essa experiência, o que ficou para vocês de experiências nesse processo, né? Que eu acho que é por isso que a gente montou tudo isso, por causa de vocês e para ouvir a reflexão de vocês agora, por conta desse percurso que a gente considerou muito bonito. Mas não adianta nada a gente considerar bonito, é vocês que têm que dizer o que foi importante para vocês disso tudo, né? Eu acho que, Luana, a gente faz por grupos, porque acho que a gente tem representantes aqui de alguns grupos, né? Como é que vocês acham melhor fazer? Vai fazendo os grupinhos ou vai fazendo individualmente? 3 grupos. Mas eu acho melhor cada um falar do seu jeito, né? Uma coisa... Em funções, é verdade. Né? Já passaram da fase, etc., já operacional. Cidades Invisíveis, do Calvino. Quem não pegou lá no começo? Se vocês soubessem o que foi o empenho da Alcônia Donato, o número de reuniões que fez com a Ana, ela considerou isso... É verdade isso, Ana. Que ela tomou aquilo como... Ela tinha que preparar uma coisa absolutamente nova e útil para vocês
Nós estamos falando da principal coordenadora pedagógica do Colégio Equipe, uma das maiores professoras dessa cidade. A Ana falou, não entendo como é que uma mulher acostumada a dar aula a vida inteira e como é que ela se pôs nesse desafio. Não é, Ana? Fala da Alsônia. E uma missão para ela, Alsônia né? Donato. Uma missão para ela. Ela ficou muito triste mesmo de não poder estar aqui, mas ela, assim, gente, nem conseguindo falar direito de tão cansada que ela estava por conta da dengue, né? Pegou fato. A Alsônia é uma senhora já, então, assim, sempre nas pessoas mais idosas a coisa pega pesado, né? Mas ela ajudou a gente a construir a lógica da metodologia desse encontro, né? E claro que vai ficar faltando. Eu não consigo substituir a Alsônia em lugar nenhum, mas assim, eu acho que eu consegui trazer pelo menos onde é que foram as fontes nas quais a gente conseguiu beber para fazer a lógica desse encontro, né? E a lógica é esse. Eu não sou uma mobilizadora nem incentivadora. Mas, assim, eu não sei qual é o que motiva vocês. Ela me perguntava isso. O que motiva cada um? Eu não soube responder. Eu falei, mas eu posso perguntar. Mas isso é autoritário? Eu falei, bom, então, assim, eu realmente não sei fazer a mobilização que você está pensando como educadora. Mas eu posso abrir a palavra generosamente, carinhosamente, para que cada um fale o que consegue refletir sobre o percurso feito, né? E eu acho que é isso que a gente gostaria de ouvir. Pode começar dali, por exemplo. Nome, se apresente, se identifique, diga qual é o projeto e faça os seus comentários à vontade. Boa noite, gente. Eu sou o Fábio Santiago, tenho 22 anos, sou recém-formado em jornalismo. Aproveito para agradecer a todos os representantes da Alboré pela oportunidade, pelo dia também, muito especial, aos colegas de curso também. Eu participei do mesmo projeto que o Thiago, inclusive estivemos na produção juntos, né, na etapa de produção. E para mim foi muito especial por vários motivos, vou tentar ser breve também para não tomar o tempo de todo mundo. Mas eu acho que isso passa muito pela questão da identificação. Eu entendo que enquanto jornalistas a gente tem que sempre ser muito versáteis na questão de saber explorar diferentes contextos, diferentes histórias, diferentes pessoas. Mas foi justamente na coletiva de maior identificação que eu me encontrei mais dentro do curso. Após as 2 primeiras aulas, né, com a Maria Farcas, que foi a segunda, inclusive, que foi muito, muito bom, assim, de riqueza técnica. A terceira foi com o Gabriel César. E ele mostrou pra gente um filme que ele elaborou no bairro de São Mateus. Eu não sou de São Mateus, não fui criado lá, porém eu tenho família lá e eu convivi lá por muitos anos da minha infância. Então eu sempre tive uma memória afetiva muito forte com São Mateus, associando à cultura, ao futebol de rua, à música, ao samba, ao hip-hop. E o Gabriel ele explorou muito isso no filme que ele fez. E aí foi algo que eu gostei. Falei, tipo, é o principal filme aqui que eu mais gostei dentro do curso. E aí, coincidentemente, quando a gente pensou na pauta, a gente acabou explorando o bairro de São Mateus, mas com viés totalmente diferente. Que foi a questão das hortas urbanas, das áreas verdes do bairro. Não fui eu quem dei a ideia, mas comprei, assim. Acho que foi você que sugeriu, né, Thiago? Mais ou menos. Eu comprei na hora porque eu achei super interessante. E aí, quando a gente visitou a horta, passou um pouco dessa fase da identificação com o bairro, com o lugar que eu me senti conectado, que eu tenho família, para esse primeiro viés jornalista de explorar diferentes contextos. Por quê? Muitos dos trabalhadores lá da horta, que trabalham junto com o Hans, são pessoas assim com uma faixa etária muito mais elevada. Tem alguns idosos trabalhando com ele, pessoas mais velhas, pessoas de regiões totalmente diferentes, né, que não são de São Paulo, que vieram do Nordeste. E ali eu consegui ter a sensibilidade de entender que eu estava assim, explorando um contexto diferente, mesmo num lugar que eu sempre me senti acolhido, que eu sempre gostei. E aí, enquanto a gente conversava ali com esses trabalhadores da horta, eu consegui entender que essa memória afetiva que eu tenho de São Mateus, ela não passa só pela cultura, não passa só pela música, ela passa por um projeto social que às vezes eu não sabia que existia, que no caso é a horta, né? E que tem um poder assim para aquela região muito expressivo. Primeiro porque eles fazem um trabalho ali, ele não é voluntário, mas a gente percebeu com as conversas com o Hans que muito do que eles fazem ali é de uma entrega da vida pessoal e profissional dele muito, muito, muito significativa. E também pelo fato de que, bem ao lado da horta, eles têm um hortifruti ali para comercializar, né, o que eles plantam, o que eles colhem, para a população ali da região com valor super acessível. Então, tipo, tem um poder social muito importante. Então, eu acho que essa conexão entre identificação e
contextos diferentes que eu não estava esperando dentro de um lugar que eu já conhecia, assim, digamos, foi muito especial. E dentro disso, só tem uma coisa que eu quero destacar, é que uma das pessoas que a gente entrevistou, que é um senhor, eu não lembro exatamente, acho que é José o nome dele, eu posso estar enganado, eu acho que é José. Ele, além de ser muito simpático, ele conversou muito com a gente, em determinado momento ele começou a recitar alguns repentes, assim, tipo, ninguém pediu, ele simplesmente começou a fazer, e a gente achou aquilo um máximo, assim, porque claramente, se a gente quisesse incrementar o nosso documentário com alguma coisa mais puxada para uma relação com a música, a gente, sei lá, perguntaria para alguém, ou se ele comentasse, a gente ia falar, você pode fazer um repente pra gente? Não foi necessário, ele começou a fazer assim meio que de freestyle, como a gente costuma dizer no hip hop, né? E foi muito incrível aquilo, porque ele trouxe assim uma bagagem de um lugar que ele veio, que ele era do Nordeste, né? E isso enriqueceu muito o produto final, né? Tanto que na pós-edição ficou claro que a gente não podia deixar aquilo de fora, porque foi muito, muito especial. Então, acho que a minha experiência passa muito por esses 2 pontos, assim, e eu me sinto muito, muito grato mesmo por ter participado, lisonjeado, e foi incrível, foi incrível. Bom, eu sou o Thiago Baba, eu estava no mesmo grupo do Fábio, né? Então a gente falou sobre hortas urbanas e mais especificamente sobre essa em São Mateus, que foi a primeira horta que eles fizeram dentro do projeto, que é a ONG Cidades Sem Fome. E acho que o Fábio já falou bastante assim, em relação ao nosso recorte de tema e tudo mais, mas eu achei que o nome é o Seu Oliveira. E eu já tinha estado lá na horta de São Mateus, inclusive eu comecei a pautar isso num outro curso que eu fiz do Oboré também, que foi no próprio Descobrindo São Paulo, Descobrindo Ser Repórter, né? Ou vice-versa. Que foi justamente isso, assim. Acho que na época eu tinha focado um pouco mais, assim, em como fazer uso, aproveito, né, de áreas vazias em São Paulo. E acho que a gente, nessa época, assim, eu também pensei bastante sobre isso, né? Sobre os usos que a gente dá para os espaços de São Paulo. Então, a gente pode usar o espaço vazio para fazer especulação imobiliária ou para fazer uma horta urbana, que vai ajudar muito mais. Então, e essa ideia partiu dentro do curso e aí voltou para agora, né? Então, acho que é isso, assim. E aí, puxando mais para o lado, talvez, do aprendizado, assim, né? Da gente enquanto jornalista, eu acho que foi isso, assim. Boa parte do nosso grupo já estava no final da faculdade, eu também me formei ano passado. E eu acho que pra gente, assim, pra mim, pro Fábio e pra Larissa, que a gente trabalhou um pouco mais junto, assim, na parte da produção, foi um pouco mais difícil no sentido de conseguir conciliar todas as coisas que a gente estava fazendo, assim, né? E aí eu acho que estou trazendo isso porque eu acho que também boa parte do nosso aprendizado vem das dificuldades que a gente tem no processo e tudo mais. Então, e aí também acho que entra um pouco do que o Sérgio estava falando aqui antes da gente começar, que é justamente, né, de que tem medo do fracasso, não começa, né? Então, assim, é isso, olhando o trabalho final, eu sei que a gente podia ter feito um trabalho muito melhor, com muito mais cuidado do que foi feito, assim, não estou dizendo que foi descuidado, mas dentro do que a gente tinha, a gente fez o nosso melhor. E é isso, assim, de olhar para o processo e entender que a gente, enfim, só não começa quem não tem a coragem para começar, e aí se falhar também é porque não teve a persistência necessária. Então, acho que é um pouco disso, assim. E aí também falando, né, de que além da produção também ajudei na pré. E é isso, assim, acho que também é um trabalho muito coletivo, então a gente vai se ajudando. Se a gente vê que uma coisa não está dando muito certo ou que não está indo muito para frente, a gente também tenta participar. E acho que isso é fundamental dentro do jornalismo, assim. Então, acho que é um pouco disso, assim, contar um pouco da minha experiência. Dá pra falar por aqui, né? Ah, é mesmo, né? Ah, ok. Oi, gente, eu sou a Thaís, pra quem tá acompanhando online. Beleza, peraí. Oi, gente, tudo bom? Todos me escutam? Eu sou a Thaís, eu participei do documentário sobre o Teatro Ruth Escobar. E foi muito interessante, porque foi meu primeiro projeto, assim, meu primeiro trabalho junto com a Oboré. E eu nunca tinha nem ouvido falar do Projeto Oboré, então, assim, sem querer, um dia na faculdade, alguém falou, que legal esse curso, vamos fazer. E daí eu falei, nossa, que diferente, né? Até o momento eu não tinha entrado em contato com
o jornalismo do aspecto cinema, né? Então, assim, o audiovisual, e muito menos no aspecto cidade, né? Que é uma coisa que, na verdade, a gente vivencia todo dia, né? E eu não sou daqui de São Paulo, então eu sentia muito esse choque. Então, eu não sei, talvez de onde eu sou, a gente vivia sem pensar na cidade. Em São Paulo isso não é possível. Todos os dias você pensa no ônibus que você vai pegar, na rua que você vai atravessar, na ponte que você vai passar, nas pessoas que você vê na rua, nas pessoas que você vê que estão ali na rua, que não tem possibilidade de sair, por exemplo. Então, isso não é uma coisa que você pode só ignorar, né? Mas poucas pessoas conseguem prestar um olhar mais atencioso, até gentil com a cidade, né? Muitas vezes é uma coisa, né, como o crioulo diria, não existe amor em SP, mas a gente precisa fazer ele existir, né? Então, foi muito interessante participar desse trabalho, porque a gente pôde se debruçar um pouco mais sobre o bairro da Bela Vista, que era um bairro que eu não conhecia. E assim, acho que foi um trabalho muito interessante que me fez pensar um pouco melhor, sabe? A gente é uma geração que saiu um pouco da pandemia, assim, né? A gente entrou na faculdade no período de pandemia, então a gente está muito acostumado, às vezes, assim, onde você achou essa informação? No Google. Onde você achou essa informação? No Google Maps e tal. E assim, não é um problema, mas isso é uma pré-apuração. E você só percebe isso quando você resolve fazer um negócio de fato e pegar na mão e pegar uma câmera e sair na rua e entrevistar pessoas e tudo mais. Então, foi muito interessante. Eu participei mais da parte de pós-produção, então não tive tanto no momento de gravações. Mas também foi muito interessante pensar que, às vezes, a gente anda pela cidade e enxerga vários letreiros, vários lugares que estão abandonados, que não têm mais a vida que tinham, e a gente pensa o que esses lugares foram quando eles tinham vida, né? E o que eles podem se tornar se alguém, de novo, abrir as portas desse lugar, né? E o mais importante, quando esses lugares têm nomes de pessoas, né? Então, eles foram inspirados por alguém que teve uma iniciativa. Então, acho que isso foi mais legal. E também o desafio de trabalhar em grupo, né? Às vezes a gente fica muito ali no grupinho da faculdade. E, na verdade, no Alboré você conhece pessoas de outras faculdades, pessoas de outras faixas etárias, de outros momentos de carreira até, né? Então, tem gente que está no primeiro ano, tem gente que está no último, tem gente que já se formou. Então, são muitas experiências diferentes e, com certeza, agregou demais. Agradeço a oportunidade para todo mundo e agradeço ao projeto, né? 30 anos não é pouca coisa. E é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite, eu me chamo Sandy, eu tenho 23 anos, não sou daqui de São Paulo, sou de São Vicente, uma cidade lá no litoral de São Paulo, e eu conheci a Alboré por meio da rede social. Eu estava no Instagram e apareceu o curso. Aí eu fiquei curiosa, né? Falei, vou fazer. Falei, vou me inscrever, vai que eu passo, vai que eu faça. Para ser sincera, eu era mais voltada para o jornalismo escrito. Gostava muito mais do jornalismo escrito, mas também adoro ver curta-metragem, adoro ver filme, sempre gostei. Falei, vou começar a abrir portas de outros tipos de jornalismo, por que não? Entrei no Instagram, gostei muito do trabalho de vocês, é sensacional. E quando eu passei, eu fiquei muito feliz e começou toda a jornada, começou todas as aulas que a gente teve, que foi de muito, muito aprendizado mesmo. A aula do Gabriel, que ele citou também, foi muito boa. E o nosso grupo, a gente escolheu, foi muito em conjunto. Eu lembro que a gente já fez a nossa primeira reunião e já colocaram a Vai Vai como uma das opções para a gente falar. E o bairro do Bexiga. Eu nunca tinha ido no bairro do Bexiga, gente. Nunca. Não sabia, não conhecia, por ser do litoral de São Paulo mesmo. E quando começaram a falar, eu fiquei na parte de pré-produção também. Eu fiz um pouco de tudo, como todo mundo do grupo fez um pouco de tudo, que a gente acaba fazendo um pouco de tudo, a gente acaba se integrando. E eu fui pesquisar sobre o bairro Bexiga e conta história. Eu sempre fui muito ligada a coisas patrimoniais, de história, de tradição. E quando eu fiquei, gente, como que a gente tem que falar sobre isso? Realmente, eu apoiei. Quando estavam falando, eu falei, bora falar sobre isso. Aí trouxeram a questão da Vai Vai, que a gente vê na TV, que é a maior escola de samba, maravilhosa. Eu falei, nossa, também quero, vamos falar. A gente marcou entrevistas, tiveram as entrevistas, eu não pude estar na parte de produção, mas como estive na edição, eu fiz todas as entrevistas, eu achei incrível. É uma história que você vê que as pessoas de lá realmente têm
orgulho de morar lá, elas têm orgulho da Vai Vai, como representa, porque eu acredito que a Vai Vai, assim como os moradores também acreditam, é um farol. Ali é um farol de celebração, um farol de tradição para as pessoas, porque o Bexiga, ele é conhecido, mas tem partes do Bexiga que acaba sendo esquecido, acaba sendo colocado de lado, e a gente quis trazer isso no nosso documentário. Trazer essa história que as pessoas mais antigas, as pessoas que vai na Vai Vai também, falam sobre essas histórias. Resgatar essa história que é mais voltada, e a gente conseguiu. Ao meu ver, a gente conseguiu, e a gente levou essas tradições, as falas, com muito amor, muito carinho, muita cultura. A gente foi um pouco para o lado cultural, o lado territorial também, que o Guto colocou aqui no início, de você mostrar realmente aquele território. Como que as pessoas estão ali? Por que está sendo esquecida algumas histórias? Não pode ser esquecida essas histórias. Vamos repassar, vamos manter a memória desse bairro, vamos manter a memória da Vai Vai, vamos manter a memória, vamos prolongar essa memória. Então, assim, para mim, foi sensacional. Hoje em dia, eu gosto muito de produzir documentário, inclusive estou produzindo outro documentário. Vocês despertaram esse amor em mim, de verdade. E a Alboré, vocês são sensacionais, assim. Lá na Baixada, a gente não costuma ter projetos desse tamanho, a gente não costuma ter um projeto com senso crítico. É tudo muito voltado para uma caixinha, como o Sérgio falou, tipo, é assessoria de imprensa, ou você é isso, ou você é aquilo. Não tem essa criticidade, não tem esse pensamento crítico. Vocês trazem isso, eu acho muito, muito importante mesmo. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Muito obrigada por fazer esse projeto acontecer há 30 anos. E também muito obrigada ao grupo, que está o representante também, o Luiz, aqui. Foi incrível, foi sensacional fazer. Eu espero continuar em outros projetos com vocês. Obrigada. Oi, boa noite. Boa noite a todos da mesa, aos colegas e também aos telespectadores. Me chamo Luiz Guilherme e eu tenho 22 anos, sou do Guarujá, ali da Baixada Santista. E o nosso documentário era o Vai Vai, o bairro do Bexiga, a história entrelaçada. Eu sempre gostei muito de cinema, sempre tive esse encanto pelo cinema. E não é à toa que eu queria fazer como graduação cinema. Eu tinha colocado na minha cabeça, no ensino médio, eu quero cinema e só cinema e tudo mais. Acabei passando em jornalismo. Passei em jornalismo, sou bolsista ProUni. E o jornalismo me encantou de uma forma inexplicável. Mostrar a realidade com ética, com profissionalismo, com seriedade. Mostrar a verdade, mostrar as histórias, contar a história. Isso me encantou muito. E aí, quando eu conheci a Alboré, através da Sandy, ela me mandou pelo Instagram sobre o curso, falou, a gente pode fazer e tudo mais, tem tudo a sua cara, por eu gostar muito de cinema. Me inscrevi, consegui passar, frequentei as aulas. E quando a gente foi para esse momento de reflexão, de vamos falar sobre o que e tudo mais, pensamos, como ela falou, pensamos no bairro do Bexiga, pensamos na Vai Vai, e a gente saiu do pressuposto o quilombo do Saracura. E assim, é uma história que está sendo esquecida, infelizmente. Eles batem no pé, eles mostram, eles querem deixar escancarado o que aconteceu por lá, tudo que eles vivem. E, infelizmente, é uma história que as pessoas às vezes não conhecem. Quando eu vim fazer a entrevista no programa Repórter do Futuro, eu até falei sobre o segundo principal quilombo do Brasil, que é o quilombo do Jabaquara, que ficava em Santos, o quilombo do Pai Felipe, que as pessoas não conhecem, as pessoas da Baixada não conhecem. E, infelizmente, a população, às vezes, não conhece histórias que estão a poucos metros de você. E pensar sobre isso. Hoje a gente aproveitou
como a gente, né, já veio para São Paulo, vamos na Avenida Paulista, vamos conhecer a Casa das Rosas. E quando a gente estava lá, eu pensei, nossa, quantas pessoas não pisaram nesse chão, quantas histórias não se passaram por aqui, como que era antigamente, e isso é muito legal de se pensar. E, assim, agradeço muito ao Boré. Também acho que a gente pode dar essa notícia. Nosso documentário, ele passou para um dos principais festivais de cinema de Santos, o Festival Internacional de Cinema de Santos, o Santos Film Fest. Ele vai passar na Mostra Humanidades. E, assim, agradeço muito ao Boré. A gente só tem elogios. E parabéns pelo projeto. Super obrigada, gente, pelos depoimentos. Eu acho que essa reflexão ela é super necessária em todo momento que a gente faz coisas, né? Se a gente não reflete sobre o que fez, acaba sendo uma experiência que passa batido. Então, assim, isso que vocês trouxeram foi muito legal. E eu costumo sempre dizer que é nosso o agradecimento por vocês terem nos escolhido. A gente não foi lá, né, pescar, catar, exigir, mandar. A gente abriu a oportunidade, vocês escolheram estar com a gente, e acho que essa escolha por liberdade é o que mais nos interessa, né? Então, também muito obrigada por isso. Eu queria falar uma coisinha. Recentemente eu vi uma entrevista, um programa de televisão, o padre Júlio Lancelotti estava sendo entrevistado. Ele andou sendo pressionado por todo lado e tal. Aí, ele, a repórter e tal, e aí não sei como é que saiu a conversa, eles assim, pois é, eu estava lá em casa, era de manhã ou à noite, não sei, tocou o telefone, eu atendi, e a pessoa do lado de lá falou assim, o senhor fala italiano ou espanhol? Aí eu falei, qualquer um pode dizer. Então, vamos lá, eu sou o Papa, era o Papa Francisco, ligando para a casa do Júlio Lancelotti, e para dar solidariedade a ele, etc. Aí você diz assim, você imagina, de repente, o cara levando o telefone, eu sou o Papa, e é verdade. E era ele. Bom, e aí, padre Júlio, não, você está fazendo... E então, me conta, como é que foi o seu dia? Aí ele falou, bom, acordei às 6h30, fiz o café, depois fui para lá, preparei as coisas, seguimos com o carrinho, distribuímos para o pessoal. Aí, ao meio-dia, fui para uma reunião com uma série de outros religiosos na área da Cracolândia. À tarde, fui na Câmara Municipal participar de um seminário por conta de uma lei, etc. À noite, fui na PUC, havia um debate, etc., com advogados a respeito dos direitos e tal. Aí, depois, daí voltei. E aí disse o padre Júlio, isto é um jesuíta. Um jesuíta pergunta, para você saber, já que a prática é o critério da verdade, a árvore se mede pelos frutos que dá, tá certo? O Papa pergunta como é que foi o seu dia. Você, ao relatar o seu dia, você conta a tua história. Ele não vai perguntar, então, padre Júlio, como é que está se sentindo frente a essas pressões inomináveis em torno do senhor? Qual é o seu sentimento em relação ao desencanto do mundo, afinal de contas, desequilíbrios ecológicos, etc.? O senhor tem uma opinião a respeito de como é que está a esperança para a juventude? Não. Esse papo é um outro papo, tá certo? O cara vai direto e você conta a história, o que aconteceu com você, você é isto. Não é uma outra coisa, ninguém deve ir para o devaneio, tá certo? Tem que relatar a vida real, tá certo? Esta vida real é a segunda parte do Pai Nosso, não é isso? A primeira parte do Pai Nosso é para cima, a segunda parte é para baixo. Pão nosso cada dia nos dai hoje, né? Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nosso devedor, para continuar com crédito, não é isso? Não nos deixeis cair em tentação, perder o foco, a tentação é nos distrair. Então, as coisas concretas, humanas, estão aqui, é aí que está a riqueza, a pauta. Ela está na rua, ela está acontecendo o tempo todo, depende de qual é o olhar. Então, é fato de que a ótica depende da ética. Isso só foi possível vocês encontrarem esses temas e terem realizado isso, porque vocês já são portadores de uma
de um padrão ético que permite vocês verem essas realidades dessa maneira. Se vocês fossem canalhas, interesseiros, mediatistas, etc., é evidente que não tinha nada a ver com um coeficiente intelectual, nada disso. O jeito de ver a realidade já seria outro. Então, parabéns a vocês, não só por isto, pelo que vocês tinham como base, sei lá de onde é que veio, se do ambiente escolar, da turma do bairro, da família, são tantas as circunstâncias que produzem pessoas assim ou assado, em termos de sensibilidade, tá certo? O que eu estou falando do ponto de vista ético. É isso que vai informar a ótica. O teu olho só vê o que teus valores permitem. Mas a outra coisa é que você podia ser um boa gente e não fazer nada. E ficou provado aqui que vocês pegaram, mesmo ainda sem... Não era combinado, vocês se encontraram, o bando virou uma equipe, ninguém sabia direito como é que faz, mas foram à luta, fizeram e estão aqui hoje. E aí, um dos princípios dos lemas da Alboré é só se enxuga quem se molha. Não tem jeito. E eu acho que a gente podia encerrar com a entrega dos certificados formalmente. E eu convido então o Sérgio, o Eliseu e o Guto para fazerem a entrega dos certificados para os nossos... Deixa eu fazer uma pergunta, Guto, das duas uma. Ou você diz, não é possível, o cara que fez esse texto, e olha que é só metade, porque ele ainda é submisso à autoridade da Ana. No dia que ele se revoltar verdadeiramente, você será um homem inteiro. Não apenas um texto pela metade. Eu quero ler a outra parte que você não contou. Gente, aproveitar que o Sérgio falou meu nome. Não, eu só sou submisso quando eu quero, tá, gente? Tenham liberdade para ser quem vocês são. Isso é bem importante numa cidade. É a democracia. Uma das coisas que eu não ia falar e que o Sérgio traz bem sobre isso do quem nós somos, um dia na sua vida explica quem você é. Tem um princípio que o Boré me ensinou, através da memória do grande Audálio Dantas, um dos maiores jornalistas que já pisaram nessa cidade e que contribuiu muito para que Carolina Maria de Jesus pudesse chegar nas prateleiras, que é a tríade da indignação, da coragem e da esperança, que move o jornalismo, né? Tem inclusive um prêmio que, quem sabe, um dia vocês ganhem com esse nome. Assim. Que será entregue no dia 7 de junho, no Salão Nobre aqui da Câmara Municipal de São Paulo, com o vereador Eliseu Gabriel. E aí, nas falas de vocês, gente, eu adoro anotar as palavras-chave, assim, só para eu ir aprendendo. Eu aprendo muito anotando, assim. E aí, bom, Fábio, identificação com a pauta e cruza com a curiosidade de, né, explorar novos contextos. Cara, a indignação, às vezes, ela não vem só com a injustiça, né? Às vezes ela vem de você ver uma coisa tão legal e você fala, pô, tô indignado que isso é tão legal e as pessoas não sabem. Então, curiosidade, parabéns para vocês dois, assim, eu vejo muito esse eixo. Tiago, dificuldades na produção superadas pela coragem de querer terminar, tá ligado? De, pô, não, eu vou até o fim, vai ficar pode não ser o melhor produto audiovisual, não importa, coragem para ir até o final, resiliência. Cidade pede resiliência, São Paulo é essa cidade. Thaís, audiovisual no jornalismo, fazer o amor existir, que lindo, isso é esperança, tá ligado? Que maravilha, adorei a citação do Criolo, assim. Tenho algumas questões com esse álbum dele, mas assim, muito bom mesmo, e o desafio do grupo heterogêneo. Só se faz a diferença, só faz o amor existir quando a gente supera a diferença. A gente supera a diferença com a esperança de que essas mesmas diferenças vão parir algo melhor, né? Sandy Luiz, muito bom, gente. O do Bexiga é um diferencial. Ver pessoas de fora de São Paulo terem esse desafio de produzir uma pauta sobre um dos bairros mais tradicionais da cidade e que está vivendo um dos maiores dilemas dessa polis, que é o resgate do Quilombo Saracura, um novo metrô, a quadra da Vai-Vai sendo removida, a especulação imobiliária caindo em cima. Gente, a peça de vocês ela é um marco na estrada da trajetória. Então, que bom que isso vai passar em Santos. Vocês estão cumprindo uma função social para a luta do Bexiga. Então,
Se vocês tiverem interesse, eu recomendo que vocês continuem se envolvendo com o bairro para que vocês possam contribuir para seguir contando essas histórias. Fora isso, Sérgio, só para tirar sua dúvida, eu tinha uma coisa para falar aqui sobre o meu dia a dia, que eu trabalho com catador, né, gente? E essa cidade de São Paulo aqui, ela gasta aproximadamente aí uns 2 bilhões por mês para fazer uma coleta seletiva que não existe. Não existe. São 6 empresas que pegam esses contratos há 30 anos, superfaturados, reportagem na Folha de janeiro desse ano. Eles querem renovar esses contratos agora, então esse é meu papel enquanto jornalista sendo feito aqui ao vivo. Eles querem renovar esses contratos agora, em maio, até o fim do ano. Eles vão tentar avançar com isso na calada da noite, igual eles fizeram com a privatização da Sabesp. E assim, São Paulo tem mais de 30 mil catadores de rua e em cooperativas, são mais de 60 cooperativas, 30 cadastradas, mais de 30 não cadastradas. A gente tem uma massa de trabalhadoras e trabalhadores da reciclagem que fazem a reciclagem 90% do país nas costas e não recebem nem 15% do que a indústria ganha com isso. Então, assim, a gente precisa falar disso, né? O caos ecológico, ele não é só ecológico, né? Nós somos a ecologia, nós somos a natureza, e as pessoas que estão aí defendendo a natureza, mesmo em situação de rua, mesmo não tendo casa para morar, mesmo tendo que ter 3 empregos, essas pessoas estão aí do lado de fora da Câmara, sendo barradas, não podendo participar de audiências públicas, tendo suas carroças tomadas pela GCM, e isso acontece todo dia. Então, ao mesmo tempo que eu estava apresentando o programa aqui dentro da Câmara e recebendo bom dia, boa tarde, boa noite de todo mundo e entrando com a minha etiquetinha, na outra semana eu estava lá do lado de fora, sendo barrado, porque eles não queriam deixar a gente entrar com carroças e com catadores, porque a galera estava de chinelo ou sem camisa. Tudo bem, protocolos, camisas, ok. Mas, assim, a casa do povo tem que ser a casa do povo. Esse é um dos parágrafos que eu não falei na introdução. E é isso, assim, sabe, gente? Parabéns para todos vocês. Obrigado por me escutarem. Obrigado, Ana, mais uma vez. Obrigado, Sérgio, Eliseu, pelo espaço. E eu tenho uma pergunta para cada um de vocês, para encerrar o meu papel de entrevistador de jovens repórteres. Como foi o dia de vocês hoje? É isso, muito obrigado. Você não, esse negócio, estou me despedindo, depois, não é possível. Sim, estou dizendo. Vamos lá, o meu dia começou turbulento, nosso ônibus atrasou, quebrou em São Vicente. Eu estava esperando em Santos. Nos encontramos só aqui em São Paulo. Conhecemos a Casa Rosa, o Sesc Paulista. E fomos até o Shopping Cidade de São Paulo também. E um caos aqui no trânsito paulista para chegar até aqui. Esse foi o nosso resumo. Foi basicamente igual, né? As passagens de tempo, mas quando eu estava saindo, eu peguei um Uber, gente, fui até a rodoviária. Aí lá, eles pegaram e me falaram que o meu ônibus ia atrasar. Tive que ficar esperando ali no metrô de Jabaquara, e eu tenho muita mania de, quando eu estou esperando, eu fico observando cada pessoa que está passando. Eu acho que as pessoas devem até achar que eu sou psicopata, porque eu fico olhando assim, fico... que será que essa pessoa ia fazer, né? O que será que ela vai fazer depois daqui? E enquanto a gente estava na Casa da Rosa, quando a gente foi de metrô, que já é uma experiência única para quem é de São Paulo. O metrô é uma experiência sensacional. Assim, se você entra, você para um pouquinho, um segundo a mais, você já é xingado, você já é empurrado. E eu já percebi aí que eu sou um pouco lerda também para andar, porque o pessoal ali já xinga. E quando a gente estava passando, tem uma estação, eu não lembro o nome dela, que tem um monte de árvore que em volta. É a única estação que dá para ver fora. Eu achei linda. Assim, eu vi, nossa, que coisa linda. Poderiam ter mais estações assim. E a gente estava andando pelo centro ali, pelo entorno da Avenida Paulista. Eu achei muito parecida com Santos, a cidade onde eu estudo. Eu sempre interligo as cidades. Eu me interligo, nossa, esse daqui parece com esse aqui.
essa casa parece... A casa que a gente foi parece que a Pinacoteca Benedito Calixto, lá em Santos. Tem bastante coisa parecida. E tem muita história também. Então, eu fico sempre me imaginando as histórias dos locais. E depois a gente foi para o Sesc, que tem Sesc em Santos também. Né? Na cidade que eu moro não tem quase nada, gente, mas na vizinha tem tudo. Fui para Santos, o Sesc de Santos. Nossa, tinha uma exposição maravilhosa lá. O autor, ele pintou em papel craft, que é uma coisa que eu já tentei fazer. Maravilhoso, ele mesmo. E ele fez sensacional. Você, de frente, tá incrível. De costas do papel, você vê a silhueta. Aí ficava batendo a luz do sol, ficava a coisa mais linda. E tinha o áudio acessível. Em Santos não tem isso. Em Santos não tem essa acessibilidade. E a gente poderia falar isso como pauta jornalística para o nosso professor. Depois, uma das melhores cidades da Baixada. Depois a gente foi para o shopping. O shopping eu não observei muita coisa. Só peguei o milkshake que eu sempre gosto. Sou uma formiguinha. E depois a gente vindo para cá, a gente percebeu por que aqui tem tanto trânsito, tanta gente estressada. Porque é um trânsito lascado para vir para cá. E aqui eu conheci mais pessoas, conheci vocês pessoalmente. Pude dar o rosto para pessoas que eu só vinha por foto de WhatsApp. É totalmente diferente, assim. Vocês são... Ai, gente, eu adorei vocês. Eu adorei as reflexões de vocês, que eu não tinha tido, realmente. A gente começa a pensar, essas trocas fazem muito bem. E depois eu vou voltar para Santos, São Vicente, e continuar. Bom, meu dia começou já meio atrasada. Acordei e fui fazer direto uma entrevista com o Jorge Bodansky, que é o cineasta e documentarista, para uma pauta do Jornal Laboratório da faculdade. E foi muito legal falar com ele, inclusive está tendo uma exposição dele no MS, né? Então já saí com um convite para encontrar ele depois. E foi muito legal, porque realmente não tinha falado com ele nunca na vida, mas admiro muito o trabalho dele, então acho que o jornalismo faz parte disso, né? Você tenta, às vezes, em entrevista com uma pessoa e fala, essa pessoa nunca vai me responder, essa pessoa nunca vai ter uma agenda para falar comigo, e, na verdade, às vezes as pessoas são mega receptivas e tá tudo bem, né? Depois sentei para fazer a segunda parte da candidatura para o novo curso da Alboré, sim, para a cobertura do congresso. Foi muito interessante, pensei sobre muitas coisas, mas sempre com a cabeça aqui nesse momento que a gente está tendo. Fiquei refletindo muito sobre todo o trabalho que a gente fez, né, nos últimos, sei lá, talvez 6 meses, não sei exatamente lembrar quando foi que começou, mas ainda não acabou, né? Na verdade, ainda vai continuar, né? Quem sabe por muitos anos, junto com o trabalho da Alboré. Então, é isso. Gente, meu dia foi um pouco mais sem graça que o deles. Acho que como formado talvez já fique um pouquinho mais tedioso. Mas eu basicamente dormi, acordei, trabalhei e vim pra cá. A realidade não é tão bonita assim. Mas, enfim, a gente continua atrás, né? De achar as belezas nas poucas coisas que a gente tem. Mas foi isso, gente. Eu vou só tentar romantizar um pouquinho mais, porque eu gostei dessa conexão Padre Júlio e Papa, né? Igual o Sérgio falou antes, do como foi seu dia, achei interessante. Até o fim do expediente não foi tão atípico, porque eu trabalhei, igual o Thiago, mas foi uma das poucas sextas-feiras em que eu fui para o escritório presencialmente, que é algo raro, então acho que dá para destacar. E o trem estava um pouco mais vazio, porque eu acordei atrasado. Mas, enfim, tive uma rotina de trabalho comum também, fechamento de relatórios, etc. Porque eu trabalho com comunicação corporativa, sou formado, mas eu não atuo como repórter ou algo parecido, é uma área um pouco mais diferente. E acho que o diferencial ficou mais para o fim do expediente mesmo, porque é a minha primeira vez na Câmara, eu nunca tinha vindo aqui, então eu já estranhei assim, o movimento do lado de fora, no sentido de que tinha muita gente. Eu falei, será que tá todo mundo indo fazer a mesma coisa? Ou será que tem vários movimentos lá dentro? Foi meio estranho assim, a percepção. Tanto que eu tive que procurar alguém da GCM rápido, porque senão eu ia estar lá fora até agora, não tenho boca para nada também. Mas enfim, deu certo. E acho que finalizei o dia bem. Quer dizer, não finalizei ainda, o dia não acabou, mas acho que
essa parte aqui foi a principal do dia e foi muito interessante. Eu acho que o Eliseu pode finalizar, né, Eliseu? Com os certificados e a gente... Sim, depois muito interessante a conversa, né? E eu acho incrível, nos dias que a gente vive hoje, de tanta burrice, tanta ignorância, né? Formar gente inteligente como vocês, né? Eu acho isso muito bacana. Eu acho que o pessoal do Oboré, claro, tem um potencial que vocês têm também, mas o Oboré colabora com isso, né? Eu acho isso tão legal e tão importante, né? E a ideia do repórter mesmo, foi o que o Sérgio falou no começo, né? Esse repórter que pega a pautinha e vai lá e fala a mesma coisa que o patrão quer fazer, não significa nada. E o repórter pode ser a pessoa mais importante do mundo para a humanidade. E tem reportagens incríveis no mundo, no meio de guerras, né? Por exemplo, o massacre de My Lai na guerra do... My Lai, né? Na guerra do Vietnã. O massacre de My Lai na guerra do Vietnã foi um repórter que foi lá e descobriu e pôs na mídia, né? Então essas coisas alteram de forma positiva a humanidade. Então o repórter, para mim, um grande repórter, para mim, é um gênio. É a pessoa mais genial que pode existir, porque ele descobre coisas indescobríveis, se existe esse termo, né? Coisas que ninguém que consegue descobrir, quer dizer, o enfoque que você dá num assunto, mesmo na cidade de São Paulo, vocês podem levantar coisas que ninguém viu, ninguém está entendendo. O repórter vai lá e levanta e aquilo tem uma repercussão extremamente importante para a sociedade. Então eu queria dar os parabéns pro Oboré, para vocês que trabalham tanto, se esforçam. Fico muito feliz de poder ajudar aqui com o meu mandato, que aconteçam coisas bonitas e boas como vocês estão fazendo, tá? Então acho que a gente encerra aqui com a entrega dos nossos certificados. Como é que a gente faz aqui mesmo? É só chamar, eles vêm e a gente bate palma. A Thaís Helena Moraes vai entregar aqui. Tá de pé, né? Parabéns, viu? E agora o Thiago é babá ou baba? Baba. Thiago babá, baba. Parabéns, Thiago. Ali a foto. De pé. Opa, o Luiz Guilherme e a Sandy Domingues. Pronto. Luiz Guilherme, isso aqui é para as câmeras, isso aqui é teatro puro. Depois da realidade bonita, poética, fazemos aqui o teatro. Mas é sério. Sandy Domingos. Convites. Calma, tem mais um aqui. Calma. Fábio Santiago. Parabéns. E a foto lá? Sim. Valeu. Já fora do protocolo. Então, primeira coisa eu queria pedir. Fora do protocolo, nada. A Luana ainda tem recadinhos e eu tenho uma folhinha. Então tá. Então, convites. Primeiro convite para o Augusto. Não vai embora. Não. O primeiro programa da TV Câmara, feito de ponta a ponta por estudantes recém-formados, esse se desenvolveu. Eu nunca tinha feito esse papel de apresentador, de mediador, de organizador das entrevistas. Você, fora o trabalho todo com o movimento social, os carroceiros, etc., você desempenhou aqui um papel, você sabe que pegou o jeito. Vou pensar no seu caso. Pronto. Então, ganhou a noite. Certo. Segundo, dia 7 de junho, Salão Nobre, aqui dessa casa, haverá
a cerimônia de entrega do troféu Audálio Dantas, Indignação, Coragem e Esperança, a Ricardo Couto. Essa cerimônia se dá no Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, que é 7 de junho. O mandato do Eliseu tem sido exatamente o suporte para essas atividades aqui na Câmara. Já no ano passado, isso aconteceu com a indicação, foram 6 jornalistas, Gregório do Vivier, Valmir Salaro, Renê Silva, Juliana Dalpiva, Bruno Paes Manso e... Mara Régia. Mara Régia. Não. Do ano passado, não. Desculpa. Está faltando um aqui. Mas, Sakamoto. Enfim, Sakamoto. Enfim, 7 de junho, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, Salão Nobre desta casa, entrega para o Ricardo Couto num grande evento de unidade dos jornalistas. Mas antes disso, agora, no dia 26, aqui na praça, que exatamente mais uma das atividades que o mandato do Eliseu está acompanhando desde o início e que está trabalhando para incluir isso no calendário oficial até da cidade. Todo último domingo do mês tem um evento chamado todo mundo tem que falar, cantar e comer. Quem pode paga, quem não pode pega. Tem música. Vai ter lançamento do livro do Camilo Vanucci, que é atualmente secretário da Cultura de Diadema, o livro sobre o Alexandre Vanucci. Só falei meu nome, Só falei meu nome. Exatamente. Então, espero que venham lá. A música vai ser o forró do Flavinho. A comida é o nhoque da dona Dudu, que é a mãe, uma senhora de idade, mãe da diretora da escola, Vladimir Herzog, que na terça-feira tem uma audiência com você. Já soube hoje. É isso mesmo. Tá. Então está encerrado o nosso E haverá uma homenagem pela vida do jornalista esportivo Antero Greco. O Antero. Então, Juca Kfouri, Trajano, etc., estarão todos aqui celebrando a vida do Antero. Isso no dia 26? Isso agora, dia 26 de maio, último domingo do mês. Venham cá. Acabou.